Muito boa tarde, muito boa noite. Como estão as coisas por aí para cada um de vocês? Nada fáceis, não é? Os momentos são decisivos. O sucesso na nossa viagem depende de decisões. E boas decisões exigem ampla visão, muita informação, profunda lucidez. É como se em cada momento, cada decisão, definisse o nosso futuro, formasse, consolidasse dentro de nós os valores necessários para a próxima decisão, todas elas cada vez mais definidoras do nosso futuro. Nada, nunca irremediável, como a teologia tradicional nos aponta, céu ou inferno. Deus nos ama em liberdade e cada vez, jamais nos abandona, sempre nos dará novas oportunidades. Assim como exilados de outros planetas formaram a Terra e, tendo aprendido, já voltaram aos seus planetas de origem, não foi por outro motivo que civilizações fantásticas como a egípcia, a maia, simplesmente desapareceram. Não foi uma involução da Terra, mas foi uma evolução daqueles seres que puderam ter na Terra uma espécie de classe de recuperação e, com a aceitação dos desafios que enfrentaram aqui, com a dedicação a esses desafios, conseguiram aprender o suficiente para não perder o ano e retornar aos seus planetas de origem. Todos nós teremos sempre novas chances, seja aqui mesmo na Terra. A primeira tarefa que se seguirá à transição planetária será a tarefa mais intensa da regeneração. Qualquer um de nós pode fazer uma extensa e intensa lista de regenerações profundas, trabalhosas, sofridas até, que são urgentes ao planeta e à humanidade do planeta. A regeneração ambiental, as montanhas de lixo, de plástico, as ilhas de plástico que entorpecem os nossos mares, os nossos rios, que contaminam o nosso lençol freático, o lixo nuclear, o lixo espacial. Há uma enormidade apenas no campo ambiental, que dirá para limpar o judiciário, a saúde, a educação, a arte, o esporte, a religião. É enorme e profunda a tarefa da regeneração. E alguns de nós que ainda tivermos no limite entre avançar ou repetir,
serão colocados na terra na tarefa da regeneração e, conforme o seu desempenho, poderão continuar na terra como alguns dos últimos dos seus habitantes, assim como aquele que consegue passar raspando na recuperação será aquele com mais dificuldade a integrar a próxima turma. Ou viveremos como avançados em planetas retardatários, assim como os egípcios foram, mesmo aqui na Terra, servindo de referência sua civilização para seres mais primitivos, como a maioria de nós éramos ou ainda somos perante essa maravilhosa civilização. É fantástico que vislumbremos essa caminhada, esse avanço da civilização, esse avanço das nossas vidas que nos está sendo proposto. A cada situação, de forma que, vivendo essa boa decisão, consolidemos valores que vão ser base para novas boas decisões. Para isso é preciso ficar atento, é preciso discernir ante as placas da estrada para onde ir. E é isso que nós vamos fazer aqui hoje. Através de uma passagem dos Evangelhos, que está no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 27, nós veremos como desde o tempo de Jesus para os discípulos, a cada momento eles eram confrontados com o óculos da terra e o óculos de Deus, com os valores do ego e os valores do amor. Era assim há 2000 anos, é assim exatamente agora. E melhor postura, melhor visão, melhor valor, melhor decisão tomará aquele que tiver lucidez sobre o que está em jogo. Sobre o que cada óculos nos permite ver. Vamos lá? A passagem diz assim, faz parte do contexto do fabuloso encontro entre Jesus e a viúva samaritana, que nós vimos discutindo, conversando versículo a versículo, já há vários encontros. Convido vocês a verem e reverem esses encontros todos, porque são de uma riqueza monumental. Na passagem de hoje, já depois de ter terminado em sua maior riqueza o diálogo com a viúva samaritana, voltam os discípulos que tinham ido até a aldeia mais próxima adquirir bens, adquirir alimentos para o grupo apostólico. E é nesse contexto, nessa volta dos discípulos, ainda encontrando Jesus junto com a viúva, que se dá esse versículo que diz assim: e nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Jesus quebrando paradigmas e preconceitos. Para isso ele veio, não é? Todavia nenhum deles lhe disse: que perguntas? Ou, por que tu falas com ela?
Já sabiam os discípulos em algum grau. O conhecimento é assim, não é branco ou preto, ele vai sendo uma conquista gradativa, como um nascer de sol. Que eles estavam diante de um nascer do sol, de um sol ofuscante para a humanidade, de forma que mesmo que eles não entendiam, muito disso eles já não questionavam. Então, quando viram Jesus falando com a mulher, se espantaram, mas não o questionaram. Nenhum deles disse: "O que tu perguntas a ela?" ou "Por que tu falas com ela?" Ali estavam os discípulos com alimentos da matéria e Jesus lhes iria falar sobre o alimento do céu. Ali estavam os discípulos com os preconceitos dos homens e Jesus vivendo os conceitos de Deus, a compaixão, a fraternidade, o amor. Como também ali estava Jesus diante da própria viúva, que buscava a água da matéria, oferecendo a água do Espírito. São forças de duas fontes que dirigem as criaturas aqui na Terra. Eu lembro do desenho Tom e Jerry, que em algumas decisões eles tinham num ombro um diabinho, no outro um anjinho. Eles mesmos como diabos, eles mesmos como anjos, que disputavam influência sobre eles para que eles tomassem a boa ou a má decisão. Figurativamente, é isso mesmo. Nós somos os anjos, nós somos os demônios, já que é a partir da vibração que nós temos que nos abrimos à influência de uns ou de outros. Dentro de nós há valores humanos, como honra, vitória, valentia, esperteza, que evidentemente provém do ego, do orgulho, do egoísmo, e tem trazido à humanidade a violência, num círculo de vinganças mútuas, no qual ora nós comparecemos como vingadores, ora como vingados, ora como agressores, ora como agredidos, ora como criminosos, ora como vítimas. Nesse círculo de vinganças mútuas que nós chamamos de história, que se fica tão evidente entre judeus e palestinos, é também a realidade de todos nós. Há então esses valores divinos, esses valores humanos que nos chamam a honra, a vitória, a valentia, a esperteza, que estão tão fortes nos heróis dos filmes, das novelas, das nossas mentes. E valores divinos. Há também valores divinos como a paz, o bem, a justiça, o amor, que provém da nossa consciência. Às vezes precisam ser lembrados por
Enviados de Deus como Buda, Francisco, os profetas, Jesus, Gandhi, Chico Xavier. Mas a verdadeira fonte dos valores é Deus. Valores divinos também nos convidam, como placas que podem nos conduzir a boas ou más decisões. As duas ordens de valores estão no centro do embate entre o eu menor e o eu maior, o ego ou self, a aparência ou a essência, o homem novo ou o homem velho. Naquele Armagedon previsto nos apocalípticos, nos apocalipses, no Apocalipse de João, especialmente, que é uma guerra entre o bem e o mal, que ocorre sim na nossa realidade da matéria, ocorre sim no mundo espiritual, mas ocorre sim dentro de cada um de nós. Deixando claro que o mal não é nenhuma raça, nenhuma nacionalidade, nenhuma classe social, nenhuma ideologia política. Há sombra e luz, evidentemente, em todas as divisões humanas. Mas há sim duas ordens de valores que se expressam na amplitude do bem que cada um busca. Todos querem apenas o bem, mas aquele que quer o bem exclusivamente para o eu e para o seu, esse produz mal, produz agressão, produz violência, enquanto que aquele que busca sempre em todas as suas decisões o bem também do outro, também das outras pessoas, dos outros seres, animais, vegetais. Esse que tem essa boa vontade de fazer aos outros o que gostaria que os outros lhe fizessem. Fabulosa regra, fabulosa ponte que nos conduz do orgulho ao amor, que nos expande do egoísmo limitante à compaixão expansiva, ao amor universal. Aí está o que está em jogo, as placas, os sentidos, as decisões que nós precisamos tomar. Cada milímetro que nós avançarmos em consideração ao ponto de vista do outro, em busca ao bem também do outro, amando o próximo como a nós mesmos, é uma libertação das correntes do egoísmo, uma amplificação da nossa fraternidade rumo a esse amor ensinado e praticado por Jesus Cristo. É uma guerra peculiar, porque ela só existe para as trevas. Os soldados do arcanjo Miguel, por exemplo, dado como o grande general da luz, eles não querem a destruição dos malvados. Eles querem a superação do mal, mas o resgate aos malvados, o acolhimento aos malvados.
Porque o espírito de luz, ele sabe melhor do que qualquer um das suas vidas passadas, e sabendo das suas vidas passadas, sabe que ele mesmo é egresso das sombras e só agora soldado da luz. Já não atira mais pedras porque sabe que não está sem pecado, que só aqueles que estiverem sem pecado podem atirar a primeira pedra. Portanto, limpam, destroem cidadelas, fortalezas, limpam energias, transmutam os planos das trevas em oportunidades de luz, atentos, sensíveis, acolhedores a cada sinal de arrependimento nesses equivocados. Mesmo o general mais rígido, mais empedernido, mais feio, mais denso, é um filho de Deus. Que se equivoca agora da mesma maneira que eles se equivocaram antes. Então é uma guerra muito peculiar, onde as trevas querem a destruição da luz e a luz quer o acolhimento dos trevosos. As trevas são um mero adiamento da luz, gerado, esse adiamento, pela teimosia. Não podem superar a luz, que é o destino inevitável de todo ser. Diante da luz, as trevas só podem sublimar e transmutar ou encapsular-se e se exilar. Conquistemos essa perspectiva, esse entendimento do que vem a ser regeneração e expiação, do que vem a ser amor e orgulho, luz e trevas, o bem e o mal. Porque só assim conseguiremos tomar decisões lúcidas, responsáveis por nos conduzir à luz que for possível para esse momento das nossas vidas. Que essa lucidez banhe todas as criaturas da Terra. Assim seja, a começar, mas nunca a limitar-se a esses que estão aqui ao vivo, atingindo também os que assistirão em gravações, aqui no canal do YouTube Maurício Zomignani. E espalhem por seus corações em ações de serviço concreto para todas as multidões de animais agredidos e abandonados, árvores destruídas, seres humanos excluídos de todas as formas, agredidos, violentados. Nunca houve tanto trabalho a ser feito. Todos nós estamos sendo chamados ao serviço. Nem todos atenderão. Qual será a nossa decisão? Não é? Vamos saudar os amigos que estão aqui. Enir Cajazeira falou que o vídeo travou, tomara que ele tenha voltado depois. Temos aqui
as vibrações da Eni pela amiga Mônica, dando também boa noite a todos. Aqui ela pergunta se eu acredito que os seres de outros planetas estão chegando na Terra. É o que ela está vendo direto na internet. Bom, Enir, em primeiro lugar, nós mesmos somos exilados de outros planetas. Segundo, os mais diretamente extraterrestres, pela informação que eu tenho, já atuam, já intervêm na Terra, na forma dos contatados e dos abduzidos há muito tempo. Claro que isso no meio de fantasias, de falsas notícias, de fake news, como tudo que é humano. Mas sim, o fenômeno extraterrestre é concreto e é verdadeiro. Se agora eles vão se apresentar em massa, a informação que eu tenho é que, se isso acontecer, vai fazer parte de um plano de manipulação de mentes, de países, de riquezas. Temos que ficar muito alertas, porque assim como fazemos com as pessoas encarnadas, que temos que discernir se são generosas ou egoístas, assim como precisamos avaliar os espíritos para saber se eles são das sombras ou da luz, também em relação ao fenômeno UFO, ao fenômeno extraterrestre, precisaremos estar sempre com o discernimento ativado para saber a que servem, a que vêm esses seres. Então, o discernimento, a lucidez ética que nós falamos aqui será sempre fundamental, não é? Marcos Magrelo dando o seu boa noite a todo, Adelaide Dias também, Esther Ponzoni também dando boa noite, Rose Lanziotti, muito bom, assim como Marcos Magrelo, muito legal ter todos vocês aqui. Convido vocês a compartilharem, a expandirem, a voltarem amanhã, onde daremos continuidade a esse fabuloso diálogo. Um grande abraço a todos, um prazer ter cada um de vocês e até amanhã.